Olá, meu querido, minha querida, bem-vindo, bem-vinda ao programa Em Frente. Eu sou o pastor Silas, aqui da IPEI de Rolândia, e nós estamos juntos mais uma vez para falar da Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. Hoje quero falar com você a respeito do Salmo de número 102. 102. Olha o que diz a Bíblia. Ouve, Senhor, a minha súplica, cheguem a ti os meus clamores. Não escondas de mim o teu rosto no dia da minha angústia. Inclina-me os ouvidos no dia em que eu clamar. Responde-me depressa, porque os meus dias desaparecem como fumaça e os meus ossos queimam como se estivessem no fogo. Cortado como a erva, secou-se o meu coração. Até me esqueço de comer o meu pão. Os meus ossos já se pegam à pele por causa do meu dolorido gemer. Sou como o pelicano no deserto, como a coruja das ruínas. Eu não durmo e sou como o passarinho solitário nos telhados. Os meus inimigos me insultam toda hora. Furiosos contra mim, praguejam com o próprio nome. Por pão tenho comido cinza e as lágrimas se misturam com a minha bebida por causa da tua indignação e da tua ira, porque me elevaste e depois me abateste. Até aqui. Queridos, esse salmo ele tem 28 versículos e é um gemido, é um lamento na presença de Deus. Eu só comecei a ler e parei aqui porque é onde realmente eu gostaria de comunicar algo com você. O título desse salmo é assim: oração do aflito que desfalecido derrama queixa diante do Senhor. Se você observar as características deste salmista, da pessoa que está aqui declarando as suas queixas, né? Ele fala: ouve os meus clamores. Ele já não está só orando, ele já está gritando. Não escondo o teu rosto de mim na minha angústia. Está angustiado. Inclina os ouvidos depressa, ansioso. Os meus dias desaparecem como fumaça, os meus ossos queimam, como se tivesse fogo. Está com dor nas juntas, né, nos ossos. Ele fala: os meus olhos já se apegam à pele por causa do meu doloroso gemer, porque não está comendo, emagrece e está com a pele e osso, como se diz. Não durmo, está com insônia. Meus inimigos me insultam toda hora, ficam furiosos contra mim. Quer dizer, imaginando constante perseguição. O meu pão são as lágrimas que se misturam com bebida, só chora. Essas características, estes sintomas, nós podemos afirmar o que disso, queridos? São sintomas de depressão. O salmista estava deprimido. Então, esse salmista, cuja Bíblia chama de um aflito, se fôssemos identificá-lo hoje, nós o chamaríamos de alguém depressivo. Está passando por um quadro de depressão. E por quê? No versículo 10 tem a resposta: por causa da tua indignação e da tua ira, porque o Senhor me elevou e depois o Senhor me abateu. Querido do céu, você já esteve deprimido? Você conhece alguém que está deprimido? As causas da depressão são várias e a gente não tem aqui condições de detalhá-las. E também não tenho competência, né? Eu sou pastor, sou professor de línguas e filosofia e tal, não tenho a ver com psicologia ou psiquiatria, ou não sou também nenhum psicanalista, mas a gente sempre, e pode saber, isso é muito claro, e você pode procurar alguém que realmente entenda do assunto, a respeito de 3 possibilidades, né, da questão da depressão, né, das causas de uma depressão. Primeiro, pode ser uma questão física mesmo. Às vezes uma questão hormonal, algum alimento, falta de alguma vitamina, alguma questão que o corpo acaba levando a pessoa a estar desse jeito, abatida, né? O corpo não está produzindo a serotonina, a dopamina, quer dizer, a pessoa não está tendo essa produção no seu corpo de certos hormônios e substâncias que levam ao bem-estar. E isso pode gerar problemas de depressão, e a resposta a isso, né, o tratamento disso também vai ser medicamentoso, no sentido de tratar isso com questões e você vai ao médico, o médico vai identificar o que está faltando, né, de essas vitaminas, desses componentes que o corpo precisa, vai te indicar e as coisas vão melhorar. Ou então pode ser mesmo uma questão psicológica, emocional, às vezes uma perda
uma perda financeira, uma falência, uma dívida alta que apareceu, né? Alguma situação de uma pessoa, um ente querido enfermo, ou um luto por alguém que se foi, uma separação, né? De repente a pessoa está separada do cônjuge, houve divórcio, né? O filho foi embora de casa, então está viajando, está longe. Muitas coisas geram questões emocionais que causam dores emocionais. E aí também o tratamento para isso é muitas vezes passar assim, né, por uma terapia, por um psicanalista e entender o que está acontecendo, né? Simplesmente fazer uma reflexão, né, respirar, colocar, como diz, né, a cabeça no lugar, o coração, e entender que certas coisas na vida são assim mesmo e a gente precisa se conformar. E aí você vai acertando o passo, encontrando um bom amigo, desabafando. Mas há uma terceira causa que muita gente ignora e que são as questões espirituais. Então você tem as questões físicas, hormonais, você tem as questões psicológicas, emocionais, mas você também pode estar sofrendo de uma depressão como esse salmista, que no caso dele era algo de linha espiritual. Por que eu estou dizendo isso? Porque ele vai declarando todos os sintomas de uma depressão e ele declara o porquê disso. Ele fala, porque a sua ira se abateu sobre mim. Algo de Deus, algo espiritual. Ele fala, o Senhor me elevou e depois o Senhor me abateu. Então eu estou, assim, atordoado. Por que Deus faria isso? Por que Deus elevaria e abateria alguém? A Bíblia diz no Salmo 32, assim, bem-aventurado aquele cuja transgressão, cujo pecado é perdoado. Bem-aventurado aquele em quem não se encontra engano. E aí o salmista do Salmo 32, ele também começa a descrever sintomas de depressão, dizendo, enquanto eu calei os meus pecados, a minha vida se tornou em um gemido constante. Eu passei a ter dor nos ossos, problemas de pele. Ele vai descrevendo muito parecido com isso. Ele fala até que eu me cheguei a ti e pedi perdão dos meus pecados. Ele fala, pelo que aquele que é justo, ele vai te procurar a tempo antes que as muitas águas venham cobri-lo. Muitas vezes, queridos, nós estamos sofrendo depressão, sabe por quê? Culpa. Sentimentos de culpa. E aí, no mundo espiritual, acontece uma coisa. O diabo, nosso adversário, conforme 1 Pedro 5,8, que ruge como um leão ao nosso redor, buscando a quem possa tragar, ele simplesmente se levanta contra nós e começa a nos acusar. E a Bíblia diz que Deus, lá em Hebreus 12, diz que Deus, aquele que ele tem por filho, ele vai corrigir, ele vai disciplinar. É como está dizendo o salmista, o Senhor me elevou e o Senhor me abateu. Isso é a disciplina de Deus. É a disciplina de um pai amoroso. Por que um pai disciplina um filho? Para vê-lo bem. Para que ele se corrija, se emende, como a gente fala, e se emendando, estando corrigido, disciplinado, entendendo que aquilo não é bom para ele, ele para com aquela atitude e automaticamente também para de sofrer a consequência daquela atitude. Às vezes, muitas causas, muitas depressões têm como causa e origem o pecado. Sim, alguma coisa que você fez contra o corpo que Deus te deu. Alguma coisa em que você usou o teu corpo não para adorar e glorificar a Deus, mas para, de uma maneira desenfreada, obedecer os teus próprios desejos e a tua carne, e depois bate um arrependimento. Sabe quando você come, eu costumo brincar, come que peca, pede perdão e come mais, e aí você está sendo guloso, quer dizer, você está agindo com gula. O que acontece? Você, depois que come, você fica triste. O que é essa tristeza? É que o corpo ficou muito pesado porque comeu demais. Também tem isso a ver com isso aqui, ó. Eu passei do limite. Todas as vezes que você passar do limite, você vai ter abatimento na tua alma. Isso em qualquer situação. Às vezes você falou demais, já falou demais com alguém, depois você volta para casa arrependido. Ai meu Deus, o que eu fui falar? Às vezes numa mensagem, num telefonema. Ai, falei demais. Isso te abate. Porque aí depois de feito,
Você começa agora a suspeitar das consequências que isso trará a você. Isso vai te angustiando, isso vai te deprimindo, isso vai te abatendo. Às vezes você magoou alguém e você está arrependido, você falou com essa pessoa de uma maneira grosseira e ela está triste. E você sabe disso porque é uma pessoa que você ama. E aí agora a Bíblia diz em Provérbios 18, é mais fácil conquistar uma cidade fortificada, cercada, do que um irmão ofendido. Aí você está abatido. E é Deus quem nos abate. Com qual interesse Deus faz isso? Com o interesse de que nós olhemos novamente para Ele. Peçamos perdão pelo nosso pecado. E aí Ele vai nos tirar, nos limpar, nos livrar desse sentimento ruim que deprime. Porque quando você se sente limpo, não, eu reconheço, eu errei. Eu não devia ter feito isso. Quando você faz isso, e a Bíblia diz em Provérbios 28:13, o que encobre a transgressão nunca prosperará. Mas o que confessa e deixa, alcança misericórdia. Não importa o que você tenha feito, não importa até onde você tenha ido, não importa os limites que você tenha quebrado, aos olhos de Deus, você pode hoje se arrepender e esse abatimento pelo qual você está passando, depois de arrependido, você pode descansar e confiar em Deus. Ah, mas e as consequências? Elas virão, mas você vai contar com a força, com o poder de um Deus que te ama tanto, que embora você possa ter pecado contra si, contra Ele, contra o próximo, Ele vai te perdoar. E depois de ter te perdoado, Ele já não resta acusação, já não há condenação. Você pode deitar sem insônia e dormir. Você pode se alimentar e se fortalecer, porque o Senhor é contigo. Se envolve uma outra pessoa e você tem acesso, peça perdão, tenha coragem, tenha ânimo, reconheça, não justifica, reconheça, errei, me perdoa. Aí o que a pessoa vai fazer? Eu não sei. Importa o que você fez e a solução que isso vai trazer para os teus gemidos, para as tuas dores. Às vezes Deus permite que passemos por uma luta, isso se chama provação. E às vezes Deus nos leva a sofrer uma situação, isso se chama correção. E só se lembra disso, nós só somos corrigidos de verdade por aqueles que nos amam. Porque quem não nos ama e nos faz qualquer tipo de mal, aí não é correção, é maldade mesmo. E Deus não está com esse coração em relação a você, Deus não é maldoso, Deus é amoroso. E o amor de Deus hoje te leve a sentir paz. Se você está com algum problema emocional, por uma perda, por uma luta que você está enfrentando, ore a Deus, procure alguém para conversar. Se você está sentindo que está te faltando, é uma boa alimentação, ou então você está realmente com falta de alguma química no teu corpo, procure um médico que vai te receitar um remédio que vai organizar essas coisas dentro do teu corpo. Mas se você está com a consciência pesada, você se lembra que fez algo e isso te martela de noite. Você tem conseguido esconder dos homens, mas de você mesmo não. De Deus você sabe que não. E até da pessoa para quem você possa ter cometido alguma coisa, você pode até não estar na presença dela, mas isso está te incomodando. Hoje o Senhor, se você é arrependido, chegar nele e falar, Pai, me perdoa. Ele te perdoa, te limpa, te lava, te restaura e você vai agora seguir uma nova vida em nome de Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente. Sou o pastor Silas da IPEI de Rolândia e se você quiser mais informações a respeito de como nos encontrar, você pode entrar em contato na secretaria lá no 43 30 15 27 27. Que Deus te abençoe demais. Não esquece de uma coisa, que eu aqui, te amo em Jesus. Até o próximo, se Deus quiser. Tchau.